para domingo, Gretchen surpreendeu o público ao usar o Estatuto do Idoso como argumento para se proteger de possíveis ataques no reality show. Ela estava falando mais especificamente, até, obviamente, da Thalira. Isso. Thalira Baleirão. Ela tem uma implicância ali com a Thalira, né? Ela imagina coisas terríveis a respeito da Thalira. Vamos ver o que ela falou aqui, ó. Meus cabelos brancos estão debaixo do meu mega hair. Eu sou idosa. Meu advogado está preparado. Se falar alguma M, o estatuto do idoso é bem claro. Não pode ter violência psicológica. Se vier falando M, pode falar, pode fazer o que quiser. Me enfrentar, me provocar. Ele está só anotando, printando e gravando. Eu tenho o corpinho jovem, mas vou fazer 66 anos. Sou considerada idosa, só que ninguém lembra disso. Eu gostei muito dessa manifestação da Gretchen. Foi divertido, né? Porque o que é mais divertido de tudo isso, acho que não é nem só citar o Estatuto do Idoso, mas é citar em um programa que ninguém está fazendo nada contra ela e que justifica essa citação, né? Ela tem uma implicância ali com a Thalira que ela não consegue explicar da onde veio, qual que é a motivação. A Thalira já questionou várias vezes, ontem no Quebra Power de novo, inclusive, e ela foge da resposta, mas está sempre muito armada, né? Preparada ali para poder bater de frente contra a Thalira. Então, assim, é engraçada a citação, mas mais engraçado ainda é falar sobre isso sem ter motivo algum. É muito divertido e também, assim, ó, eu acho que toda essa... Ela fala, aqui estava do lado o Cadu Moliterno, daí ela falou, por exemplo, o Cadu, ele parece velho mesmo, mas eu... Ela já esculacha os outros ali, né? O Cadu, por exemplo, ele tá assim, tá acabado. Eu não. Cara, é muito bom todo esse vídeo aí, todo esse diálogo dela. É espetacular, aquelas coisas que entram pra história. A gente vai lembrar, talvez a gente não lembre desse Power Couple, mas do Estatuto da Idosa no reality show a gente vai lembrar. Acho que tem alguém quebrando uma xícara aí, tá tudo bem? E aí, Bárbara Sarini? Espetacular, eu gostei bastante. Eu gostei também, para mim foi o destaque do fim de semana. Acho que a gente tem que sempre chegar na segunda-feira aqui e trazer qual foi o destaque do fim de semana, para você que perdeu alguma coisa, não assistiu, né, o Power Couple, o que também é muito recomendado que você aproveite o seu fim de semana de verdade, né? Mas o destaque foi esse, tá? A Gretchen falando do Estatuto do Idoso. O Rogério Melo Franco quer o Estatuto do Nascituro Inanimado para proteger o bebê reborn. Tá bom, beleza. Ô Bárbara, e aí tivemos o grande momento do Quebra Power, que foi, como a senhora vinha frisando aqui, teve uma pequena mudança no formato. Eles espaçaram a conversa com o casal eliminado e também tivemos uma dinâmica nova. Por favor, conte para o povo brasileiro, a senhora que é uma grande storyteller, conte para nós. Na semana passada, Chico, a gente criticou porque o programa começou, né, com uma conversa longa ali com o casal eliminado e a participação da Márcia Fu e demorou um pouco para ir para a dinâmica que era o que interessava a gente. Então, dessa vez, eles já começaram com a dinâmica, que foi uma espécie de tiro, porrada e bomba, que a gente está acostumado ali no Big Brother, né? Em que a pessoa atacada vai lá e toma um banho de fumaça e sai todo colorido. Pois dessa vez era um banho de fumaça. Eles entravam numa banheira, né? E cada um tinha que dizer quem fazia um jogo sujo na casa. Aí é um outro acerto da dinâmica, porque... Bem tiro, porrada e bomba mesmo. Isso. Né? E essa frase, quem está fazendo um jogo sujo? Foi uma das mais faladas durante a semana. Foi. Né? Várias acusações. Fulano faz jogo sujo, é jogo sujo porque combina voto, é jogo sujo porque chama para briga, tudo era jogo sujo. Então, acho que isso mostra que a produção estava atenta aos papos da casa. Para não colocar lá uma plaquinha, um adjetivo que ninguém usa e fica, ai, tô colocando porque faz parte do jogo. Não, ali quem falou jogo sujo é porque achava mesmo que o outro estava fazendo o jogo sujo. Então, deixou a dinâmica mais encorpada, né? E aí, a conversa com os eliminados, que da outra vez foi no início, em um bate-papo longo, foi espaçada. E aí foi até mais interessante, porque em alguns momentos eles comentaram o que estava rolando na dinâmica. Então, vinha lá para Ficou mais quente. O Eros e a Gi Prado, e aí eles falavam, olha,
a gente estava lá dentro, eu acho que fulano fez isso e chamou tal pessoa porque não teve coragem e tal. Não ficou só aquela coisa de, se eu estivesse lá dentro, genérico, né? eu fazia isso. E rebatendo brigas que, assim, teve oportunidade de fazer lá dentro e não fez. Ainda mais esses dois que dificilmente iam render alguma coisa de outra forma, né? Eros e Gi. E eu espero que siga assim. Mesmo que sejam outros participantes que até tenham rendido mais, que nos próximos quebras, né, ali, seja espaçada a conversa, porque eu acho que faz mais sentido, fica com mais contexto o papo. E fica mais orgânico, né? Porque daí não vira um negócio assim, a primeira meia hora é isso e o resto é isso. Não corre tanto, porque faz a dinâmica no programa todo. É 1h30, mais ou menos, né? Isso, 1h30. E legal, que bom que foi melhor, né? Agora, algo Gostei do cenarinho aí. Foi bonitinho. Agora, algo que eu ainda... Abriram a verba lá. Acho que não foi tão legal, foi que a gente comentou aqui semana passada que a Márcia Fu ainda está meio sem função ali. Acho que isso continua. Como não teve aquele papo longo no início, não deu tanto a sensação de que ela estava interrompendo. Ficou um pouco melhor nisso. Mas ainda assim, ficou aquela coisa meio... Fala agora, Márcia. Tipo, não tão orgânico, sabe? Dá uma risada aí pra nós. Dá uma risada. Faz um comentário aí agora, sabe? Acho que precisa ter uma função mais bem estabelecida da Márcia, né? Bárbara, e aí tivemos destaques de treta também? Tivemos bons desenvolvimentos na questão de treta? Acho que o grande momento que estava todo mundo esperando era Eike e Nath contra Carol e Radamés, não é verdade? Chegou sua água, Bárbara. Opa, obrigada. Aí, boa! Obrigada. Então, os dois casais deram as suas versões ali, daquela grande treta que a gente chegou a comentar na sexta-feira, né? Que tudo tinha se iniciado, quando a Carol falou, você não aguentaria 5 minutinhos comigo, pro Eike? Ele interpretou como se ela estivesse chamando pra briga, pra porrada, e tudo isso culminou numa treta generalizada na casa, e agora na dinâmica eles falaram sobre isso. Acho que os dois casais se posicionaram muito bem, né? O Eike contou a versão dele, e que eu acho que tem pontos de exagero, mas tem outros em que ele tem razão de apontar, que foi algo que foi uma provocação, e que ele até fala, quando eu passo fazendo o gesto, eu estou de microfone, depois eu estou sem microfone. Então, acho que ele tem razão nessa parte em que ele conta da história, e a Carol, por sua vez, se defende muito bem também, né? Explicando qual foi a razão, explicando que ela falou aquilo dos 5 minutinhos, porque ele já encarava há muito tempo, que era uma maneira também de mostrar para as mulheres que você pode se defender, que você não tem que abaixar a cabeça para homem. Então, achei que foi um grande momento, assim, um debate de igual para igual na dinâmica. E quem que a senhora acha que levou a melhor? Cara, eu acho que a Carol, ela é muito boa de oratória. Então, ela tem um poder de convencimento. Acho que ela consegue... Ela se expressa melhor que o Eike e a menina. Isso, acho que Como ela é que é o nome dela? Natália. A Nath, Acho que ela se expressa melhor. Agora, em alguns pontos, eu acho que o Eike se saiu muito bem, porque já estava uma narrativa, pelo menos nas redes, de que assim, olha, a Carol arrasou, ela estava 100% certa e tal. E muita gente até usava o fato de quando ela falou 5 minutinhos, de que ela não falou 5 minutinhos de briga, ela não falou do que seria. E aí, ali na dinâmica, ela entrega que era isso mesmo. Que era briga. Que era, tipo, quando ele pergunta onde, ela fala, pode ser em qualquer lugar. Em Brasília, no Rio, em São Paulo, mas era briga. Então, acho que nesse ponto eles conseguiram tirar meio que uma confissão da Carol mais clara do que seria, sabe? Mas ao mesmo tempo, isso nunca foi um dito pelo não dito também, né? Ela nunca disse que era outra coisa. Mas eu acho que acabava que ficava um argumento das pessoas de falar assim, não, ela não falou, ele que viajou e exagerou demais. E eu ainda acho que houve um exagero. Mas, é um exagero. Mas foi uma interpretação É um exagero. Que agora ela confirma. Ele está tentando render essa história, né? Que agora ela confirma que é aquilo. E assim, houve provocação dos dois lados. Inclusive foi uma participação da Márcia Fu, em que ela fala assim, pode blefar. A Carol chamou pra briga e foi um blefe. E não pode ser um blefe também e uma provocação, o fazer assim, o fazer uma cara feia, o encarar. Aí vai como o outro responde, né? A gente, viveu a Fazenda 6, pô. Não vamos ficar impressionados com a Carol falando que o cara não aguenta 5 minutos de porrada. Não concorda comigo? Acho que não tem nada demais. Mas eu, humildemente, eu assisti toda a treta de ontem e eu acho que a Carol
destruiu o Eike e a Natália. O quebra-power? Mas destruiu. Mas assim, ó, não deixou nada sobre nada. Tá me entendendo? Esse Eike e essa Natália são muito fraquinhos, inclusive. Não tem consistência no que eles dizem, não tem consistência no que eles pensam e não tem argumentos contra a espetacular Carol, que é, na minha humilde opinião, a grande revelação da TV brasileira em 2025. Olha, da TV brasileira eu não sei, mas de reality show sim. Quem que é maior que a Carol na TV brasileira em 2025? Eu te desafio agora a A falar. Maria de Fátima. Ela é revelação? A mulher tá... É verdade, de 88, a personagem né? é de É de 37 88. anos atrás. Eu retiro o que eu disse, tá bom? Pô, pelo amor de Deus, Bárbara Sarini. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que a Carol, ela veio grandona e a gente quer isso, quer posicionamento, a questão dela se expressar bem, de ter uma boa oratória, é muito legal, assim, acho que ela é realmente o grande destaque até aqui, né? Mas a gente teve outros embates também. Quais? E Conta que mais tem a ver com Carol, que aí eu acho que ela foi maior ainda do que nesse embate. Quem? A Carol, acho que ela ainda foi contra a Fran e o Bilu. Foi maravilhoso também. Eu acho que ela foi maior até do que esse momento com o Eike e Nath. Que eu achei que nesse momento com o Eike e Nath teve, né, erro, acerto, ficou uma coisa mais de igual para igual. Agora ali com a Fran... Também. Mas a Fran, que a senhora detesta, como é que Agora ali com a Fran e com o Bilu, eu gosto da Fran, ela é divertida. Mas eu acho que ela se perdeu muito, né, porque a Fran já tinha acusado numa dinâmica ali que a Carol teria falado de um ex, e agora, que era para falar quem faz jogo sujo, a Carol cita a Fran com essa fala, dizendo que naquele momento em que ela falou do ex, foi sobre um relacionamento abusivo. Então, o jogo sujo da Fran seria usar um momento em que ela falava sobre relacionamento abusivo para poder colocá-la contra o Radamés, ou até criar para o público ali uma dúvida de, peraí, ela gosta do ex, ela tá com o Radamés no jogo e ainda tem algum sentimento pelo ex. Então, achei que a Fran se perdeu bastante ali e ficou bem feio. E tanto para a Carol ali, quanto depois para a Silvia e para o André, que a Silvia defende a Carol. Ela fala, olha, não é comprando briga, mas eu vou usar esse mesmo argumento da Carol porque eu estava presente na conversa e eu também já passei por relacionamentos abusivos. E aí a Fran se perde e fala que ela é submissa e, assim, eu acho que como mulher não foi um bom posicionamento da Fran, não foi nada legal. Então, acho que ela perdeu feio aí nessas discussões. Foi esquisito mesmo e acho que a galera fica tentando dar umas apeladas que fogem um pouco do contexto até do programa, né? E isso, historicamente, ninguém gosta disso aqui fora, né? Sim. Historicamente. Daí eu pego uma pessoa já experiente em reality show como a Francine, que pegou aí, toda a era de ouro do reality show brasileiro, né? A Francine Piai. Eu gosto dela, acho ela uma boa participante, apesar de achar que ela está muito teatral, mais até do que ela já foi no BBB 8. Talvez por saber que o pessoal gostava daquilo, então agora é mais exagerado, né? A senhora diria que a Carol é uma nova Mayra Card na vida da Francine? É porque as duas tiveram embates, né, fortes lá no BBB. Eu acho que tudo está na mão da Francine, de verdade, porque assim, não de estar ganhando a discussão, mas de até onde isso vai. Porque eu já tinha até comentado isso aqui, que eu achava que o maior embate da Carol era o Eike, porque ela achava que a Fran, assim, não valia muito a pena o desgaste, que a Fran já era engraçadona, não levava muito a sério. Claro. E agora que a Fran trouxe essa situação, né, de ex e tal, acho que aí chamou mais a atenção da Carol para falar sobre isso. Mas se a Fran seguir só nessa coisa mais caricata, eu nem acho que a Carol vai dar tanto palco para isso. Tem outras brigas mais legais, isso. Né? E o fato é que vai se desenhando um protagonismo muito forte da Carol, né? Exatamente. Porque quando você é apontado por mais de uma pessoa e você sustenta, você reage bem e você consegue prender a atenção do público, porque às vezes tem até outras tretas que tem o mesmo tempo, se você for ver, de tela, mas não prende tanto a nossa atenção. E não fica para a posteridade como a Carol está conseguindo promover, justamente pela maneira como ela age e reage. Exatamente. E aí eu queria trazer uma coisa, porque eu acho que a gente passou por um processo muito interessante na mídia, no ano passado, que foi um negócio chamado Davi Brito. E eu tinha a expectativa que depois do Davi Brito, muitas pessoas tentassem usar o aprendizado e as lições
que o Davi deu durante a participação dele no BBB e que a gente tivesse participantes mais ágeis, mais reativos, mais proativos também. A gente acabou vendo uma sequência muito fraca nesse sentido. Né, ali no Power Cup, no Estrela da Casa, Fazenda, e aí tivemos um BBB morno, quase frio, eu diria que frio até. E agora no Power Couple, eu vejo que a Carol é a primeira herdeira de fato dos ensinamentos de Davi Brito de como render assunto num reality show, Bárbara Sarini. Eu acho que ela tem conseguido, com consistência e com recorrência, transformar o Power Couple em assunto, graças à maneira como ela se comporta e como ela reage quando atacada e quando também vai proativamente rumo aos conflitos, Bárbara Sarini. Ela seria a sucessora espiritual de Davi Brito? Nesse sentido de conseguir fazer com que o público se prenda a ela, sim. Mas eu vejo um jogo muito diferente, porque por mais que a Carol sustente os embates, eu acho que a maneira como eles acontecem é bem diferente, assim. Acho que ela até, o discurso dela de jogo é diferente, é mais apaziguador, ela vai pra treta, né? E quando acontece com ela, ela reage. Mas o discurso é de, ok, não vamos combinar voto, somos um grupo aqui fechado e vamos conviver bem com as pessoas. Então, acho que é bem diferente do Davi nesse sentido. Eu acho que, de repente, ela é o Davi ao pegar o público e a atenção do público, mas quem tem mais aquele perfil de causar e de encher o saco e de se tiver que brigar com todo mundo, eu vou brigar, acaba sendo o Eike. Eu tô vendo que ele tá, tipo assim, as edições mostram, né? Ele já brigou com o menino do Carrossel, que é do grupo dele, aí tem a Carol, e tipo assim, se for pra encher o saco, ele vai encher o saco. E o Davi tinha esse perfil, de vou encher o saco. Foi o Eike que chorou porque não fizeram uma homenagem pra ele, né? Da Xuxa. Cara do Chico. É esse cara que a senhora tá falando que é o novo Davi. Não, mas eu tô falando aqui em sentidos diferentes. Quando tiver amigo e parente da Bárbara, não, fica mais difícil o Power Couple. Ela tá falando que ele é o sucessor do Davi Brito. Não, no sentido de... Que ela é o maior participante da história dos reality shows depois do Davi Brito. É isso? No sentido de incomodar. A Carol, ela consegue trazer público e prender atenção. Mas o Davi, ele fazia isso e incomodava. Então, acho que se for pra pensar no legado de Davi, ele tá meio dividido, entendeu? É nesse sentido. Tá bom. O Bárbara, o Radamés é um banana, segundo o Joaquim Miguel Couto. Ele tá menos banana. Banana ou um rato? Ele tá menos banana, eu tô achando. Eu acho que ele evoluiu bastante. Acho que valeu pra ele. Né? A experiência da Fazenda, ele tem se posicionado. A questão na Fazenda é que ele era planta, que ele não conseguia encontrar um lado e tal. E sim, dali da dupla, quem é mais forte é a Carol. Quem carrega nas costas, literalmente, é a Carol. Mas ele tá reagindo muito bem. Acho que é um pouco injusto com o Radamés. Só falar, é um banana, não tá fazendo... Eu acho que ele tá melhorzinho, rendendo. ele tá melhorzinho. Eu também acho que ele tá melhorzinho. O Elton pediu pra eu esquecer o Davi. A Dancy tá muito nervosa comigo. Falou que eu sou muito chato. E que saco que o Chico fica falando da Bárbara. Desculpa, Bárbara. E aí, uma outra pessoa aqui, ó, a Fê Saijo, falou: "Uou, patrocina uma luta da Bárbara Sarini com a Carol, por favor." Não, mas eu não sei lutar nem nada, eu não tô no programa, isso é coisa deles lá. E a senhora não é contra ele? Ela? Não. Não é. Vai resolver. 5 minutinhos pra quê, porra? Não é verdade?